A curva de retenção de água no solo expressa a relação entre o conteúdo de água em base de massa ou volume e o potencial matricial de água no solo. Ela é afetada por uma série de fatores, mas principalmente pela distribuição relativa do tamanho, da forma e do arranjo das partículas no solo. Uma das maneiras para se determiná-la é utilizando a câmara de pressão de Richard, que simula uma tensão determinada na amostra de solo e posteriormente por diferença de peso, em que no solo úmido, após ser submetido à pressão, em solo seco, adicionando ele à estufa a 105 graus Celsius por 48 horas, determina-se o conteúdo de água relacionado à tensão aplicada. Este é o extrator de Richard. Ele é composto por três partes principais: o compressor, o painel de controle e a câmara de pressão. Na câmara de pressão também irá uma placa porosa, onde serão colocados os anéis coletados em campo. Para se obter a curva de retenção, é necessário seguir alguns passos. A amostra deve ser coletada em campo em anéis cilíndricos. Esses anéis são levados para o laboratório, onde sofrerá ajustes. Os ajustes são cortar o solo para que fique no mesmo tamanho que o cilindro. Após isso, a parte inferior do cilindro é coberta com um pano poroso preso com elástico. As amostras já cobertas são levadas para uma bandeja com água destilada, onde sofrerá saturação por 24 horas. Na verdade, esse tempo varia de acordo com a textura do solo. Após a saturação, as amostras são pesadas para definir a quantidade de água no solo no ponto de saturação. Após a pesagem, as amostras são colocadas sobre a membrana porosa, onde irão para uma câmara de pressão. Na câmara de pressão, as amostras sofrerão várias tensões para se obter o potencial mátrico. Ao final de tudo, as amostras são levadas para uma estufa, onde as amostras serão secas e assim se obterá o peso seco e a densidade aparente das amostras. A curva de retenção de água no solo é essencial para o entendimento de quanto de água eu vou ter que utilizar em determinadas cultivares. Por exemplo, uma frutífera, uma mangueira, por exemplo, ela vai usar uma quantidade de água diferente do que uma leguminosa, exemplo do feijão. E com isso, eu posso calcular a quantidade de água certa para determinada cultivar, sendo que eu não vou desperdiçar água e nem vou matar minha planta de sede, resumindo assim. Essas características da curva de retenção de água no solo, eu posso tirar também a capacidade de campo e a capacidade de murcha permanente, que são essenciais para entender como é que está a dinâmica de água no meu solo, se eu tenho água disponível para a minha planta ou não.